Antes mesmo de sair da caverna, o ser humano se expressava por imagens, através de pinturas rupestres. O tempo foi passando e, com a cultura grega clássica, surgiu a preocupação de tornar as artes um retrato da realidade, com pinturas e esculturas. Na Idade Média, a produção artística diminuiu devido ao monopólio da Igreja Católica sobre as artes e a ciência. A fotografia trouxe de volta o diálogo entre a realidade e a arte. No último dia 19 de agosto, comemoramos o Dia Mundial da Fotografia. Boa noite, está começando mais um Culto Circuito. No programa de hoje, eu converso com o fotógrafo carioca João Roberto Ripper. João, seja muito bem-vindo ao Culto Circuito. O seu trabalho está voltado muito para as questões sociais. Conta um pouquinho para a gente sobre isso, João. Então, eu sou um fotógrafo que passou por jornais, né? Acho que comecei a fotografar aprendendo com o Júlio César Pereira e já comecei me interessando por fotografar pessoas. Então, os meus primeiros passos foi andando pela rua e documentando as pessoas, os moradores de rua. A vida cotidiana do Rio de Janeiro. A vida cotidiana do Rio de Janeiro e principalmente a vida cotidiana daqueles que não tinham casa. E o que a fotografia, João, pode contribuir para o fim da exclusão social no Brasil? Olha, acho que nenhum fotógrafo consegue sozinho, ou mesmo num trabalho em grupo, fazer uma transformação social, né? O que tem é que ele se junta a diversos movimentos, né, pelas transformações sociais. Agora, acho que a fotografia vive um momento de discussão que é importante, que é a comunicação como um direito humano e a fotografia como parte da comunicação. E como direito humano, a discussão de como ela pode ir buscar as várias histórias que qualquer pessoa, que qualquer lugar, que qualquer país tem, e quebrar, então, uma linha de informação que caminhe para uma história só. O perigo de uma história só é o estereótipo. Não é que o que ele diga seja necessariamente mentira. Mas o grande problema é que o que ele diz repetidamente se transforme na única verdade sobre um espaço, sobre uma comunidade. E é isso a gente vê em muitos casos, né? Você passou por diversos jornais no Rio de Janeiro e há pouco disse que começou tirando foto das pessoas do cotidiano. Quando houve essa transformação sua, João, de querer ajudar o próximo, a incluir essas pessoas que estão à margem da sociedade, trazê-las para dentro do social, para dentro do mundo, do universo? Acho que isso vem muito de berço, né? Sou um dos 7 filhos, né, do seu Tomás e da dona Diná, que eram pessoas extremamente humanas, né? Ele era um cearense migrante, enorme, forte, ela uma carioca baixinha, mas que tinha um espírito humanitário, humanista muito grande. E a gente teve toda essa coisa. Então, desde pequeno, eu pensava muito, né? Eu me questionava, porque via esse questionamento em casa, em cima das diferenças sociais. Eu acho que na verdade, eu já nasci nesse berço que me impulsionou a isso. Mas essa paixão pela fotografia surgiu por conta dos seus pais incentivaram você, ou você buscou ou você já gostava? Não, surgiu, eu vi fotografia, comecei a ver de uma forma mais intensa no 2º grau, através de um amigo, o Júlio César, e me apaixonei por fotografar. E comecei a fotografar mais ou menos de 18 para 19 anos, né? E aí vai até hoje, cada vez com mais vontade. E quando você começou a fazer seus trabalhos sociais, João? Bom, eu comecei com uma certa utopia de que eu ia conseguir esses trabalhos sociais e participar das transformações sociais fazendo jornalismo, né? Eu fiz jornalismo, trabalhei em vários jornais no Rio de Janeiro, Luta Democrática, Diário de Notícias, o Globo, Última Hora, e aos poucos eu fui percebendo que, ao contrário do que eu pensava, imaginava, embora a gente tenha no jornalismo momentos importantes, hoje o jornalismo ele é muito mais mantenedor de status quo do que transformador da história, né? E aí eu já com uma visão de documentarista, eu acho que quando você documenta a história, é para mudar a história, para querer ver melhor. Mas por que você tem essa impressão do jornalismo, de manter o status quo? Eu tenho manter as estruturas sociais? Porque dificilmente
as reivindicações que emanam das classes mais pobres, elas têm o mesmo gancho de reivindicação, né, do que as reivindicações que vêm das classes com mais poder, né? E porque, assim, eu tenho uma clareza que você tem, não só no Brasil, mas no mundo todo, né, e aí vamos dar o exemplo aqui de onde a gente mora, você tem um conjunto de forças que é o editor do que se noticia, que são as forças políticas, sejam elas federais, estaduais ou municipais, que é o poder econômico, através do poder da indústria, do poder do comércio, né? Que é o poder da justiça, através do braço armado que mantém, teoricamente, vamos dizer, a paz. Só que esse poder acaba noticiando só uma forma de se ver. Somente uma realidade, né? Você vê isso em alguns setores. Então, por exemplo, se você passa por uma favela, vamos dar o exemplo do Rio, parece que você ouve uma musiquinha, tan, 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 tan. Se você vai viver a favela... Você escuta o samba, você escuta um outro tipo de som. Muito mais, você escuta música clássica, música popular brasileira, você escuta o samba, você escuta funk e rap bons, né? Então, você tem uma multiplicidade, você vê pessoas dançando balé, você vê pessoas com escolas de dança popular, você tem, inclusive, bailarinos que saem, que chegam até o Bolshoi dentro das favelas. Só se noticia o bom da favela quando ela é uma exceção, para ser noticiado como exceção, como se todas as pessoas pudessem atingir o grau máximo das exceções. Ora, nossos filhos na classe média e as nossas histórias são forjadas não de exceções, mas de oportunidades múltiplas que nos conseguiram fazer crescer. Então, na favela falta a presença do Estado. E o que mantém essa possibilidade de aceitação da sociedade, dessa presença do Estado em todos os seus setores, é justamente você informar uma história só. E a história que se forma é de uma visão de ausência de tudo. Então, nos quilombos, nas áreas indígenas, entre os trabalhadores rurais e na favela, que a gente está dando exemplo, você vê tudo pela ausência das coisas e pela presença da violência, como se fossem os moradores, não as vítimas, mas os agentes dessa violência. E é só 0,5% da população favelada, em média, 0,5%, que está envolvida em criminalidade várias, diversas, não estou falando só do tráfico. E você traz a fotografia como as pessoas serem agentes daquela comunidade, daquela realidade. Eu tento mostrar agentes transformadores, né? Não só agentes transformadores, como pessoas que vivem como as diversas pessoas vivem nos diversos espaços da cidade, né? Quer dizer, uma coisa que a gente questiona muito é o próprio termo exceção, excluído. Quando você já conversa sobre alguém que é excluído, você já tira dele o direito da cidadania. Na verdade, todos nascem cidadãos. Eles não são excluídos porque eles participam, muitas das vezes, ou na maioria das vezes, como serviçais da cidade, participam e se misturam nos projetos culturais e sociais da cidade, participam e se misturam em universidades, mas enquanto espaço de moradia são considerados excluídos, porque o Estado chega de uma forma muito mais precária do que no resto da cidade. Então, a grande discussão é que romper esse discurso de exclusão é entender, são partes da cidade que precisam da atuação do Estado como se fossem qualquer outro espaço da cidade. As favelas, inúmeras vezes, são maiores que muitos bairros. Mas qual é a favela que tem um hospital? Qual é a favela que tem uma universidade? Então, é um pensamento a se trazer também até à classe acadêmica. Quer dizer, é importante a vinda das pessoas e terem acesso às universidades, mas é importante a discussão de se quebrar com esse medo, que é um medo vindo do estereótipo, porque se criou uma única história sobre eles. E é uma história que passa pela omissão do belo. Quando você não mostra o fazer dessas pessoas, você só informa para a sociedade um determinado tipo de informação. Pessoas boas da sociedade passam a só ter aquela informação, só tendo aquela informação, e aí a gente vai chegar ao poder. Todo estereótipo, toda história única,
toda história que mesmo com verdade se transforma na única verdade de uma localidade, de uma comunidade ou de um país, ela é feita porque o poder exigiu que fosse assim contado. E assim a gente viu massacres no mundo, assim a gente viu o massacre da Biafra, assim a gente vê massacres que ocorrem em diversos países no mundo, porque só tem uma única história, né? Isso acontece aqui e acontece no Rio, onde eu moro. E como a fotografia pode ajudar a trazer essa beleza, a resgatar essa beleza de uma comunidade? Olha, aí a gente começou a pensar muito que era preciso criar escolas e oportunidades. Quer dizer, o projeto Imagens do Povo, que é uma agência escola de fotógrafos populares, que existe já de 8 para 9 anos, dentro do Observatório de Favelas, ele surgiu através de documentações que eu ia fazer para tentar mostrar uma favela justamente com fazeres, com as suas belezas. E a gente viu que muita gente queria fazer fotografia e que pensava a favela de uma maneira diferente. Então começamos a investir em cursos de fotografia, com aulas diárias, 4 horas de aula de fotografia. Talvez seja o curso no Brasil que tem a maior grade curricular, né? Talvez hoje, como ela não está conseguindo todos os dias, ela tem 3 dias na semana, 4 dias na semana, talvez a Universidade de São Paulo, do SESC, tenha uma grade maior. E o ensinamento desse curso não só é a parte técnica da fotografia, mas também é uma formação humanística que as pessoas têm acesso, é isso? Exatamente. Eles têm aula não só... Eles têm 3 diplomas de extensão. Fotografia básica, informática aplicada à fotografia e fotografia documental com olhar autoral. Eles aprendem técnica, linguagem fotográfica, tem que cumprir durante 7 meses um processo documental de um tema que eles escolham que una favela e cidade, mas de forma livre. E eles têm aula de direitos humanos, eles têm aula de psicologia aplicada, o fotógrafo e o outro, quem é esse outro que você fotografa, né? E eles têm vários workshops que permeiam, são workshops de pessoas convidadas e que alguns, com o tempo, vão se integrando à grade curricular, que é feita pelo Dante Castaldoni, que é um professor das 2 federais e que se encantou pelo projeto, né? Quais universidades? A do Rio de Janeiro? Do Rio de Janeiro, né? Da UFRJ e a UF. E a UF, que é a Federal Fluminense. João, a gente vai fazer um rápido intervalo. No próximo bloco, vamos falar um pouquinho da história da fotografia. O Culto Circuito volta já já. Voltamos com o Culto Circuito. No programa de hoje, eu converso com o fotógrafo João Roberto Ripper. João, no dia 19 de agosto foi comemorado o Dia Mundial da Fotografia. São mais de 180 anos desde a criação pelo francês Louis Daguerre. A gente tem muito o que comemorar? Eu acho que a gente tem o que comemorar e a gente tem o que pensar sempre, porque a fotografia, que é uma forma de arte, que é uma forma de expressão, é uma forma de informação também. Eu acho que desde a descoberta e desde as primeiras experiências com fotografia, né, com as grandes chapas, depois chapas de vidros um pouco menor, até chegar à fotografia manual, né, que a primeira de se locomover mais fácil com ela foi a Kodak, por isso o nome Kodak, que parecia o barulhinho na câmera. Isso dá uma dimensão muito grande, facilita as pessoas a se moverem. A fotografia cada vez foi ficando mais fácil de ser usada e popularizada. E hoje, dentro do meio digital, muita gente fotografa com digital. Algumas discussões nos levam a pensar a partir disso. Quer dizer, todo o crescimento e toda a evolução que veio tendo na fotografia e que vai cada vez mais se transformando, a gente tem que pensar como essas evoluções, esses instrumentos servem hoje, primeiro, para se manter e conservar uma memória, né? Uma memória dos países, uma memória das histórias, né? Das histórias das cidades. Acho que essa deveria ser a principal pergunta, né?
Acho que essa é uma das grandes questões, porque como é que você guarda essas memórias, né? Como é que você pode revisitar memórias para pensar em mudanças do presente? A gente tem retrocessos e avanços, né? E às vezes recorrer à memória é poder atuar para você questionar e mudar coisas presentes, quando você perde essa memória, né? Então, uma coisa grave que eu acho que acontece é que as preservações nas memórias brasileiras, nas memórias no mundo de um modo geral, começam a se voltar à preservação digital. E tem que se voltar, porém sem esquecer a preservação de todo o material analógico, de todos os filmes, né? E de uma maneira que se encontre formas de preservação, os centros de preservação não guardam a produção, seja cinematográfica, seja fotográfica, das expressões e documentações independentes. Se não guardam, há que se pensar como criar uma maneira menos cara, né, que fique entre o ideal, o grande sonho da conservação perfeita, para maneiras de uma conservação prática mais barata que esse material possa existir. Enquanto se faz fluxogramas de como guardar essas imagens digitais, né, para que elas não sejam um mundo tão imenso que você não consiga encontrar depois essas fotos. João, a gente sabe, né, que essas técnicas mudaram de acordo com as gerações, com os anos, mas a sensibilidade, a arte de fotografar mudou? Olha, eu acho que a arte de fotografar e a sensibilidade, ela vai estar nas pessoas e vai depender muito de como elas sabem adaptar as novas tecnologias, né? Um dos desafios que hoje a imagem tem é você vencer o automático. É você não precisar estar toda hora olhando o que você está produzindo num processo documental, num processo jornalístico. Isso é mais forte ainda, porque cada vez que você olha, né, tem um probleminha na fotografia digital, é que virou aquele programinha cômico de televisão que é o cara crachá, né? Você faz a foto e olha. E quando você olha, você deixa de observar o fato. Essa é uma das questões, né? A capacidade de você observar para captar os melhores momentos que você vai registrar. Você observar para você sentir o outro, sentir o que acontece, poder fotografar. Você observar para você conhecer a luz. Quer dizer, com o digital a preocupação é maior com a estética. Com a estética, mas a estética às vezes é prejudicada se você perde o controle dos princípios básicos da fotografia. Quer dizer, o que antes era muito exigido do fotógrafo, quero saber que luz é essa, você tem a luz de tungstênio, ela é mais quente, você tem a fluorescente que é daylight, você tem a fluorescente que não é tipo luz de dia, você tem que saber quando sai na rua que sob luz plena com 100 asa é 508, ou seja, você tem que decorar algumas coisas para que você faça bem e na tonalidade certa, e aí você vai compor então as imagens na composição estética, da história que você conta na sua foto. Com a facilidade de você ver o resultado num LCD, esse resultado te engana. Então, muitas vezes, você deixa de acurar com que sensibilidade eu devo sair para determinado local. Então, eu acho que o estudo do controle da luz, né, tempo e velocidade, né, na exposição diante de determinada luz, tem que continuar entre o fotógrafo. Ou seja, havia um planejamento com o fotógrafo e com o digital parece que essa barreira foi um pouco diluída. Mas isso depende muito dessa cultura ser conversada, se instruir nas cidades, workshops, discussões entre os fotógrafos, para que você não seja vencido pelo processo automático, né? Você utiliza a máquina digital hoje nos seus trabalhos? Hoje eu utilizo a máquina digital e acho que ela trouxe assim, inúmeras vantagens. Primeiro, é muito difícil a realidade financeira de você manter o filme. E hoje, como nas minhas fotos há um retorno imediato para as comunidades documentadas, mesmo que eu seja contratado por uma empresa grande, né, ou por uma organização como o Unicef, eu coloco na proposta retorno. Então, quando eu acabo de fotografar, eu posso passar essas fotos, editar essas fotos, passar num DVD em alta resolução que já fica com a comunidade indígena, com a comunidade quilombola, enfim, com o segmento que trabalha com aquela comunidade que eu fui fotografar, e é fácil eu chegar na primeira cidade, copiar as fotos e entregar imediatamente às pessoas. O que eu tinha que trazer em filmes e revelar para depois retornar às pessoas era um processo extremamente difícil. E eu acho o retorno às pessoas
algo assim fundamental. Acho que a gente passa por um momento onde a fotografia que documenta a história, estou falando de fotografia documental, ela deve ser cada vez mais compartilhada, né? Esse direito que todas as pessoas têm de investigar a informação, de informar o que querem, né? De divulgar, está muito pungente nos vários segmentos, né? Está entre índios, está entre quilombos, está entre... Então, essa coisa de você trocar, de você permitir que quem fotografe saiba o que você está fazendo, vivenciar mais, faz acontecer uma coisa que eu acho que precisa ser resgatada, que é a naturalidade e a intimidade. Você só vai passar uma história, você vai... O fotógrafo documentarista, ele tem que ser um elo de bem-querer entre quem é fotografado e quem vai ver a foto. De forma que quem veja a foto queira bem aquele espaço, né? Queira bem aquele movimento, aquela comunidade, aquele país, ou seja, entenda. Aí entram composições estéticas e artísticas para como é que você faz isso, como é que você documenta, como é que você se põe diante da dor do outro, como é que você se põe diante da alegria do outro, né? Primeiro, com uma sinceridade absoluta sobre o que você vai fazer. Segundo, com uma troca, um retorno, até para você ser ajudado por quem é documentado, como ele se vê, né? E terceiro, com a certeza de como isso vai ser utilizado, mas é sabendo usar a técnica. Eu posso mostrar uma dor de forma que a pessoa que veja não vire o rosto, mas que ela entenda e queira bem aquela pessoa que está ali. Aí eu vou usar um meio contraluz, enfim. Existem inúmeras maneiras e se eu tiver a intimidade, vou poder mostrar a alegria e a beleza que existe nessas pessoas, independente do contexto. A questão da beleza é muito importante, porque o processo de censura, né, a gente está falando como é que é transformador ou não, ou pode ser ou não o jornalismo, o processo de censura passa por uma censura à beleza. Quando você faz uma fotografia que ela é extremamente bonita numa área pobre, muitas vezes as pessoas são criticadas como se estivesse fazendo uma estética da miséria. Uhum. E, na verdade, você está trabalhando com a beleza em áreas pobres. É diferente, né? É a percepção que é totalmente diferente. Estética da miséria, estética da violência, é você fazer estereótipos, agravar e aumentar violências que já existem, né? Aí seria uma estética, né? É você pegar pobrezas e explorar essa pobreza e essa dor a um nível acima do que ele já existe. É você chegar... É, inclusive, manipular a imagem. Você chegar na seca, pegar uma cabeça e levar em vários locais essa cabeça de gado que você encontrou. Agora, você documentar a vida nas áreas pobres, as belezas, a relação. Até porque, como as pessoas se gostam, se multiplicam, como existem as populações? É porque pessoas de classe alta se olharam, se gostaram, se paqueraram, ficaram, moraram, ou seja, se acharam belas. Na classe média, dois jovens se gostam, se acham bonitos, transam, fazem amor, se acham belos e vêm a viver juntos ou não. Em todas as classes, também na classe pobre, as pessoas veem belezas, se acham bonitas, se sentem atraídas, né? Tem não só tesão, se sentem atraídas fisicamente, como interiormente pela beleza da pessoa. E também vão ficar, também vão namorar, também vão fazer amor e também vão gerar famílias, né? Então, se existe em tudo, por que negar a beleza das áreas pobres? Nessa arte de fotografar, João, você, sem dúvida nenhuma, viajou por várias comunidades no Brasil, comunidades indígenas, comunidades que pertencem ao perímetro urbano. Qual foi o trabalho que mais te marcou, João, que mais te sensibilizou? Eu acho que quase todo trabalho onde você se envolve profundamente, você acaba vendo vidas que têm uma densidade, que têm uma deliciosa teimosia de ser feliz. Né? Elas têm uma dignidade, uma resistência para jamais abandonar a vontade de ser feliz, a vontade de amar, a vontade de realizar. Isso me fascina em todas elas. É claro, tem várias histórias, né? Eu documentei 16 anos índios no Mato Grosso do Sul e acho que agora tenho que voltar, porque a situação dos índios no Mato Grosso do Sul é hoje a situação mais grave dos índios no Brasil novamente. E alguns casos para mim foram muito marcantes. Eu fui 16 anos lá, ficava alguns meses nesses 16 anos e praticamente em todos os anos eu vi índios morrendo. Mas eu vi inúmeros movimentos solidários desses indígenas que me marcaram muito. Os quilombolas me marcam profundamente. Então, eu documento a resistência de Alcântara
contra os despejos vindo da base aérea de Alcântara. Documentei durante anos os conflitos agrários e vi a importância da mulher nesse conflito agrário, né? Tenho documentado a questão do universo feminino, hoje estou até acompanhando algumas pessoas e fotografando, e a importância da mulher na resistência da luta no Brasil é uma história pouco dita, pouco falada, mas extremamente vivida e importante para as resistências e transformações e conquistas que a gente tem. Então, eu me apaixono por quase todos os espaços populares onde eu vou documentar. E hoje não sou mais o coordenador do projeto da favela, é um cíclico, mas me apaixonei pelas favelas, pelos fotógrafos populares, por esses 40 fotógrafos que já vivem da profissão e que têm como característica a alegria nas suas fotos. João, muito obrigado pela sua participação. Foi uma aula fantástica sobre fotografia aqui no Culto Circuito. Eu espero que você de casa tenha gostado. O Culto Circuito fica por aqui, mas continua na internet. E você pode assistir aos programas já exibidos no nosso canal no YouTube, além de participar e sugerir pautas através do nosso Facebook e Twitter. Tenham todos uma boa noite e até semana que vem.